Fala pessoal, continuando com o estudo da eletrodinâmica, agora nós vamos estudar os instrumentos de medida e também os circuitos em rede, aqueles circuitos que apresentam mais de uma malha. Na eletrodinâmica, basicamente estudamos três grandezas. Eu vou até lembrar da equação do U igual a R vezes o I, para destacar que nós temos o U, a DDP, dada em volt, o I, a corrente, dada em ampere, e a resistência dada em ohm. Essas são as principais grandezas da eletrodinâmica. Então, se é uma grandeza, a grandeza é tudo que pode ser medido, nós vamos ter instrumentos que medem essas grandezas. E aí começamos com o amperímetro. Lembra que ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, o amperímetro é o dispositivo que mede a corrente elétrica. E para que ele possa medir a corrente elétrica, ele tem que ser conectado em série com o circuito. Então aqui eu tenho um exemplo, um circuito qualquer, e aqui ó, o amperímetro, olha o símbolo do amperímetro, é um Azinho. A corrente elétrica lá do sentido convencional sai do polo positivo, atravessa o amperímetro e vem para o polo negativo, e assim o amperímetro consegue indicar o valor de corrente. Para que o amperímetro não cause perturbações no circuito, quando ele for colocado ali, ele não vai causar uma interferência na resistência equivalente, a prova costuma dizer que o instrumento é um instrumento ideal. E se ele é ideal, ele não causa perturbações. Para isso, a resistência interna de um amperímetro é nula, é zero. E é por isso que se o amperímetro for conectado de uma maneira incorreta, se ele for conectado em paralelo, veja, ele tem que ser conectado em série. Se ele for conectado em paralelo, ele causa um curto-circuito. Então, a primeira coisa que você deve analisar, bater os olhos no exercício, tem um amperímetro, veja se ele está conectado em série. Porque se ele estiver conectado em paralelo, se for um amperímetro ideal, resistência é zero, ele pode causar um curto-circuito. O outro dispositivo é o voltímetro. O voltímetro lembra de volt. Volt é a unidade de DDP, de tensão elétrica. Para que o voltímetro possa medir a DDP, ele tem que ser conectado em paralelo ao circuito. Aqui é o voltímetro, em paralelo ao circuito. Para que o voltímetro não cause interferência no circuito, para que ele não perturbe, a prova vai dizer, olha, o voltímetro é um voltímetro ideal. E se ele é o voltímetro ideal, a sua resistência interna é muito elevada. E a gente acaba generalizando aí ó, que ela tende ao infinito. Atenção, vamos entender o porquê disso. Então a corrente sai do positivo e ela vem para o negativo. Só que quando ela está vindo aqui, ó, o voltímetro está conectado. Isso aqui, ó, é um nó. Já que discutimos que o nó é o ponto onde a corrente pode ser dividida. Então a corrente ela poderia descer e passar no voltímetro. E a corrente que passaria aqui não é a corrente real quando o amperímetro não estava. Então, para evitar isso, o voltímetro vai ter uma resistência muito grande, uma resistência que tende ao infinito, impedindo que a corrente se divida e aí a corrente ela segue o seu curso normal. Então, o voltímetro medindo a DDP e para isso ele tem que ser conectado em paralelo. O próximo dispositivo, que na verdade não é um dispositivo, como que nós podemos medir a resistência? Usando um arranjo de resistores conhecido como ponte de Wheelston. A ponte de Wheelston, repito, é uma associação de resistores que permite encontrar uma resistência desconhecida. A maneira clássica de representar a ponte de Wheelston é essa aqui, ó, 5 resistores. Aí nós temos que esse resistor X, essa resistência X, ela está entre pontos que nós vamos chamar de X e Y.
Quando a ponte atingir um estágio chamado de equilíbrio, a DDP entre x e y vai ser zero. E se a DDP entre x e y é zero, a corrente que passa entre x e y é zero também. Então não tem corrente passando aqui. Se não tem corrente passando aqui, esse resistor está curto-circuitado, ele não serve para nada, ele pode ser retirado daqui, que ele não vai fazer diferença. A prova ela pode te dizer isso com todas as letras, que a ponte está em equilíbrio. Ou ela pode dizer que não há passagem de corrente entre x e y. Ou então, sempre que a ponte estiver em equilíbrio, nós temos a igualdade do produto cruzado. Então, multiplicando os resistores de forma cruzada, nós teremos uma igualdade. Atenção, se eu multiplicar o 1 pelo 4, R1 vezes R4, é igual a multiplicar o R2 pelo R3, igualdade do produto cruzado. A igualdade do produto cruzado vale apenas para a ponte em equilíbrio. Então ele colocou 5 resistores, mas nós consideramos 4, porque esse Rx ele está em curto-circuito, então a gente pode retirar ele dali. Resumindo, a ponte de Wheelston, ela em equilíbrio, se resume a isso aqui, ó. Esses dois resistores, o R1 e o R3, R1 e R3, eles estão em série. E o R2 e o R4, eles estão em série também. Então aqui em cima, 2 em série, aqui embaixo 2 em série, e aí essas equivalências em paralelo. Está escrito, né, que a ponte ela permite encontrar uma resistência desconhecida. Como é que seria isso? Vamos supor que eu não conheça o valor do resistor 2, mas eu conheço o valor dos outros resistores. Então, quando a ponte atingir o equilíbrio, nós, por meio da igualdade do produto cruzado, temos o 1, temos o 4, temos o 3, logo encontraríamos o resistor 2. Uma maneira prática de trabalhar com a ponte de Wheelston é, no lugar do Rx aqui, colocar um voltímetro ou um amperímetro, ou então um outro instrumento chamado de galvanômetro. O galvanômetro, ele mede pequenos valores de corrente ou valores de DDP. Depende de como ele está ligado. Se estiver em série, ele vai medir corrente, se estiver em paralelo, vai medir a DDP. Então você monta o circuito e olha para o galvanômetro. Se ele indicou zero, nós temos igualdade do produto cruzado. Agora, se ele não indicou zero, algum resistor tem que ser substituído, vai substituindo até indicar zero. Indicou zero, temos a condição de equilíbrio e aí sim podemos trabalhar com a igualdade do produto cruzado. Ponte de Wheelston é apenas uma associação de resistores que serve para determinar uma resistência desconhecida. E geralmente trabalharemos com a ponte em equilíbrio. Aí temos a igualdade do produto cruzado. Se a ponte estiver em desequilíbrio, vai ser uma associação de resistores comum e de repente você vai ter que usar tudo que a gente já usou ou até o que usaremos daqui a pouco, as leis de Kirchhoff. O grande problema da ponte de Wheelston, às vezes, ela passa batido, você não enxergar a ponte no exercício. Essa forma é a maneira clássica de aparecer. Mas pode também aparecer assim, ó. Isso aqui é uma ponte de Wheelston. Acredite, esse desenho é igual a esse desenho. Ele tem a mesma ideia física, que é igual àquele outro desenho. Deixa eu voltar ali, ó, aquele outro desenho aqui, ó. São todos circuitos similares, todos representando ponte de Wheelston. O conselho, anote esses circuitos, se familiarize com eles, para que quando aparecer, você conhece, aí não é novidade, aí o exercício tende a ser simples. Seguindo, agora pensando nos circuitos em rede, os circuitos que têm mais de uma malha. Primeiro, definindo. Já falamos, né, que nó é o local onde a corrente pode ser dividida, onde a corrente pode ser agrupada. O nó é o ponto onde 3 ou mais fios se encontram. E uma malha é um caminho fechado de um circuito.
um caminho fechado de um determinado condutor. Ficou até malha é o caminho fechado em um condutor fechado. Ficou meio ambíguo aqui, né? Mas vamos a um exemplo. Eu tenho esse circuito. Esse circuito ele apresenta mais de uma malha, mais de um caminho, mais uma possibilidade de caminho para a corrente. E eu destaco que esses dois pontos aqui, ó, A e D, são nós. Veja que em A nós temos 3 fios, em D 3 fios. E nó é o ponto onde nós temos 3 ou mais fios. Então, nesse exemplo, nós temos 2 nós. E malhas? Malhas nós temos diversas. Malha é o caminho fechado, né? Então você escolhe um nó, vai e você volta para o mesmo nó. E aqui eu vou mudar de cor, em rosa. Eu vou começar em A, eu vou até F, depois eu venho para E, para D e eu volto para A. Veja que eu comecei e terminei no mesmo ponto. É um trecho fechado. Então, A, F, D e voltei para A. Temos outras malhas. Deixa eu colocar agora em azul. Nós vamos começar em A, vamos para D, depois para C, depois para B e eu volto para A. Veja que eu começo e termino no mesmo ponto. É um trecho fechado. Podemos também, deixa eu mudar de cor aqui, ó, em amarelo. Eu vou começar agora em B, venho para A, para F, para E, para C e volto para B. Então, comecei e terminei no mesmo ponto. Isso é uma malha. E um circuito ele pode ter várias malhas. Um circuito ele pode ter vários nós. Por que temos que conhecer esses conceitos de nó e malha? Porque as leis de Kirchhoff podem ser chamadas de lei dos nós e lei das malhas. A lei dos nós ela respeita o princípio da conservação das cargas. A lei dos nós diz o seguinte, que a quantidade de cargas que chega em um nó é igual à quantidade de cargas que deixa esse nó. Em outras palavras, a soma das correntes que estão chegando em um nó é igual à soma das correntes que estão saindo desse nó. Então aqui ó, nós temos um nó. Nesse nó, nós temos chegando a corrente 1 e saindo as correntes 2 e 3. Então, a corrente 1, que é o que chega, é igual à corrente que sai, que é a 2 mais a 3. A soma do que chega é igual à soma do que sai. Lei dos nós, ou a primeira lei de Kirchhoff, conservando as cargas. A segunda lei, ou lei das malhas, conserva a energia. Ao percorrer uma malha, ou seja, um percurso fechado, tudo que eu ganhar nessa malha ficará nessa malha. A soma do que eu ganho é igual à soma do que eu deixo na malha. Geralmente nós escrevemos assim, ó, a soma das forças eletromotrizes é igual à somatória do R vezes o I, que é o que é consumido. Geradores fornecem, resistores consomem energia elétrica. E uma regra prática, quando você for percorrer uma malha, você vai passar pelo gerador, pelo receptor e pelos resistores. Eu coloquei aqui duas situações, o resistor 1 e a corrente 1. Se eu for percorrer a malha e o sentido do percurso coincidir com o sentido da corrente, o produto R vezes o I terá sinal de mais. Agora eu vou percorrer a malha, escolhi uma malha, eu vou percorrer essa malha, só que o percurso escolhido está contrário ao sentido da corrente. Então, olha, o que eu fiz em vermelho é o percurso, como eu estou percorrendo. E o que já estava aqui é a corrente. Veja que o sentido da corrente e do percurso são contrários. Então, o produto R vezes I vai ter sinalzinho de menos. Muita atenção com as leis de Kirchhoff. Elas têm aparecido de forma teórica e têm aparecido também de maneira matemática, e aqui muita gente torce o nariz. Então, por favor, não deixe de acompanhar as resoluções de exercícios. Bons estudos e até a próxima!